Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um texto de Freud chamado Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Esse texto do Freud, de 1908, começa dizendo, em diálogo com o von Ehrenfels, num livro chamado Ética Sexual, sobre a impossibilidade de um pacto social que esteja baseado na repressão sexual. Freud, aliás, no título já começa com uma certa ironia quando coloca civilizada, entre aspas, essa moral sexual culturelle estaria entre aspas aqui já para uma ironia do Freud, Será que é civilizado mesmo pedir tanta repressão? A tese que o Freud vai desenvolver é baseada então no diálogo com esse von Ehrenfels, que é a seguinte: devemos entender por moral sexual natural uma moral sexual sob cujo regime um grupo humano é capaz de conservar sua saúde e eficiência. Termos muito importantes aqui nessa discussão que Freud quer estabelecer com von Ehrenfels. Saúde e eficiência. E por moral sexual civilizada, uma obediência moral sexual àquilo que, por outro lado, estimula os homens a uma intensa e produtiva atividade cultural. Então, você tem aqui essa ideia de que uma moral sexual civilizada poderia levar o sujeito a mais produtividade. Então, de um lado, uma moral sexual que mantém saúde e eficiência, e por outro, moral sexual civilizada que visa produtividade, que visa atividade cultural, um certo preço para manter a cultura como a gente quer que ela se estabeleça. Muito bem. O Freud vai ter várias passagens aqui, eu quero comentar esse texto bem passo a passo com vocês, que vai, de alguma forma, concordar com essa ideia geral de que, de fato, a gente precisa se reprimir para estabelecer cultura. Isso está em todo o Freud, isso não desaparece do pensamento do Freud, vai se reprimir tanto a pulsão sexual quanto o ódio, a pulsão de destruição, para que haja pacto social. Mas aqui nesse texto, de 1908, está evidente aquilo que o Freud está querendo colocar para a gente. Essa repressão está demais, ela é excessiva e ela, ao invés de nos levar para a produtividade ou para a saúde psíquica, ao contrário, essa repressão sexual tem nos levado para o adoecimento mental generalizado. Além do von Ehrenfels, o Freud também vai citar o autor chamado Erb, de 1893, que vai descrever a sociedade aqui como uma sociedade da pressa, da agitação, da vida urbana, a arte um tanto degenerada, que não apresenta mais situações de prazer, ao contrário, aposta no grotesco, no feio, no repulsivo, ou seja, uma descrição também assim dessa sociedade moderna que não tem apresentado para o cidadão algo que o acalme, que o tranquilize, ao contrário, tudo é pressa, tudo é agitação, tudo é produtividade. Cita o Binswanger, cita também o von Krafft-Ebingen, ou seja, o Freud está dialogando aqui com os autores da época dele que estão claramente visualizando essa tese geral que está circulando ali no início do século XX. A civilização tem nos adoecido, a civilização sob o capitalismo tem nos adoecido. Freud não cita aqui explicitamente, é algo que tem a ver com a sociedade capitalista, é algo que tem a ver com o capitalismo, mas é evidente, é essa lógica que está sendo imposta pela sociedade de consumo, a sociedade do capitalismo que está aparecendo no século XX, que está sendo criticada aqui, Mas, obviamente, não se restringe a isso, porque o Freud, insisto, vai falar dessa repressão como uma repressão necessária para o estabelecimento da cultura, A grande questão ela é excessiva ou não? Podemos diminuir um pouco ou não? É esse o ponto que o Freud está dialogando aqui com os colegas que estão sendo citados ao longo desse texto. Todo mundo lembra de uma discussão muito antiga que está presente no Freud das neuroses atuais,
né? Essas neuroses atuais se dividem em dois grandes grupos, as neuroses de angústia e as neurastenias. São dois grupos nosográficos que o Freud, vez e outra, volta a citar na obra dele, que dizem respeito a um certo tipo, como o nome indica, um certo tipo de adoecimento causado por causas atuais. Quais causas seriam essas? Para o Freud, as neuroses atuais elas são causadas por um tipo de abstinência sexual ou mau uso da função sexual, e aí o Freud está falando efetivamente da relação sexual, que provocaria então esse tipo de neurose atual, ou a neurastenia ou a neurose de angústia. Quadros que implicariam em fadiga, mal-estar, fenômenos psicossomáticos, cansaço, dores de cabeça, né? Um quadro que a gente poderia hoje descrever como burnout ou, né, um certo tipo de ansiedade generalizada. Síndrome do pânico sem uma crise muito aguda. Isso seria mais ou menos essas neuroses de angústia, né? Na neurose de angústia esse quadro de angústia mais visível, né? Na neurastenia, esse quadro mais físico, mais visível. Então, seria causado por questões físicas, das relações sexuais físicas que não fossem levadas a termo de forma adequada. Freud vai acompanhar o corpo médico, enfim, os intelectuais que estão pensando nisso, nessa nosografia, aqui no início do século XX. Ou seja, o coito tem que ser feito de forma adequada, intervaginal, sem interrupção. Coito interrompido, abstinência, a masturbação excessiva, práticas perversas, né? Tudo isso geraria um certo tipo de adoecimento porque a sexualidade não encontra uma via de escoamento adequada, tranquila, mas está sempre reprimida pelo medo de ter filho ou pela repressão sexual cultural que está se impondo sobre a sexualidade. Então, lembremos do contexto sob o qual Freud está conversando. Essas nosografias estão aparecendo aqui nas entrelinhas desse texto. Nesse texto do Freud, há um claro desvio biologizante, como o Laplanche vai chamar, porque ele vai falar o tempo todo de uma certa constituição biológica, seja na força que as pulsões vão ter em cada indivíduo, né? Então, se um sujeito nasce com muito desejo, né, um desejo muito forte, ele vai ter mais dificuldade em ser reprimido, né? E, portanto, ou esse processo vai fracassar completamente, ou isso vai gerar consequências como um adoecimento psíquico. Então, é um texto onde esse aspecto biológico, hereditário, inato, vai aparecer ainda muitíssimo em Freud. Quando ele fala da sublimação, por exemplo, ele vai tratar especificamente dessa capacidade que é inata. Vamos ler essa passagem. Sua capacidade de deslocar seus objetivos sem restringir consideravelmente a sua intensidade, a essa capacidade de trocar seu objetivo sexual original por outro, não mais sexual, mas psiquicamente relacionado com o primeiro, chama-se de capacidade de sublimação. Ora, a constituição inata de cada indivíduo é que irá decidir, primeiramente, qual parte do seu instinto sexual será possível sublimar e utilizar. Qual parte da sua pulsão sexual será possível sublimar e utilizar. A constituição inata de cada indivíduo. Então, Freud está falando aqui claramente de uma pulsão inata, de um desejo inato. Ainda estamos longe disso que vai ser construído ao longo da história da psicanálise, que não está ainda claro na própria obra do Freud, isso que vai ser construído como sendo a pulsão sexual vinda do outro, né, colocada, implantada no corpo de cada um de nós pelo outro, ou seja, uma pulsão não biológica. Ainda está longe do texto do Freud, aqui é bem biológico, né, uma pulsão que nasce com o sujeito, que é inato, que pode ter uma força que vai variar de indivíduo para indivíduo. Inclusive, a força, a capacidade de sublimação. Essa capacidade também é inata. E, obviamente, essa teoria também vai mudar bastante ao longo do século XX, né? Na psicanálise, a sublimação ela vai ser estabelecida pela história libidinal do sujeito, não mais por esse inatismo que está sendo pressuposto aqui, mas, enfim, o Freud aqui no texto está dizendo essa capacidade de sublimação. O que seria sublimação? Transformação da pulsão sexual num fim social valioso. Então, transformar o sadismo, por exemplo, em desejo de fazer cirurgia, de ser médico, mesmo de lutar, né, de fazer uma luta bem civilizada, etc. Isso já seria sublimar, né? Não usar a pulsão como
seus fins sexuais diretos. Essa capacidade, segundo Freud, é inata e vai variar de indivíduo para indivíduo, dependendo da sua constituição biológica. Apesar desse biologicismo explícito aqui nesse texto, na obra de Freud, há passagens como essa, que eu vou ler agora, que mostram que o Freud já está construindo, sim, isso desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, já está construindo uma ideia de pulsão sexual que não consegue mais ser circunscrita ao biológico. Por exemplo, novas perspectivas se nos oferecem ao considerarmos que, no homem, a pulsão sexual não serve originalmente aos propósitos da reprodução, mas a obtenção de determinados tipos de prazer. O desenvolvimento da pulsão sexual passa, então, do autoerotismo ao amor objetal e da autonomia das zonas erógenas à subordinação destas à primazia dos genitais, postos a serviço da reprodução. Ou seja, o Freud está lembrando aqui da sexualidade infantil, sobre a qual ele já tinha falado bastante alguns anos antes, nesse livro fundamental, né, que reúne os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O Freud está lembrando que a pulsão sexual não pode ser reduzida ao instinto sexual, porque ela está submetida não ao imperativo da reprodução, mas ao imperativo do prazer. Essa ideia do Lustprinzip, o princípio do prazer, é que determina, na verdade, a nossa sexualidade, a nossa ação no mundo, a nossa relação com o outro. É o princípio do prazer e não o instinto de reprodução. Então, apesar do biologicismo presente no livro, o Freud claramente está defendendo teses que ele defende já há alguns anos. A sexualidade infantil é o protótipo, é o modelo da sexualidade humana. Então ele vai fazer, inclusive, esse percurso, lembrar esse percurso que é a sexualidade, ela nasce como autoerótica, coisa que o Laplanche vai criticar bastante também, mas não vem ao caso aqui. Então ela nasce como autoerótica, ela passa para o amor objetal, mas antes disso, todo um percurso pelas zonas erógenas parciais, e essas zonas erógenas parciais serão subordinadas à primazia da genitalidade. Postos a serviço, aí sim, só no final de um longo processo, postas a serviço da reprodução, obviamente, na sexuação heterossexual cisgênero, que o Freud nem de longe está citando aqui como uma só possibilidade dessa pulsão sexual. E aqui ele claramente está citando isso como uma sexualidade normal, esse longo percurso que vai se organizar para a reprodução heterossexual, etc. Freud vai lembrar que, a partir dessa pressuposição, nossa sexualidade ela é perversa e polimorfa. A sexualidade infantil ela é perversa e polimorfa, e é essa sexualidade que tem que ser colocada em repressão, é ela que tem que ser reprimida. A partir dessa tese geral da repressão da sexualidade, em especial da sexualidade infantil, o Freud vai propor 3 estágios da civilização, 3 estágios. O primeiro, em que a pulsão sexual pode se manifestar livremente, sem que sejam consideradas as metas de reprodução. Então, um certo paraíso sexual, um certo paraíso do prazer, do princípio do prazer, né? Um segundo estágio, em que tudo da pulsão sexual é suprimido, exceto quando serve ao objetivo da reprodução. E um terceiro estágio, no qual só a reprodução legítima é admitida como meta sexual. Então, nesse segundo estágio, a reprodução, ou seja, ainda livre, sem marcações de monogamia, né, de casamento, enfim, de idade, etc. Nada, nenhuma marcação civilizada como essa. E no terceiro e último estágio da civilização, aí sim, uma sexualidade voltada para a reprodução, uma reprodução produzida dentro de um campo legítimo, que é o campo, evidentemente, do casamento heterossexual monogâmico. Então, estágios da civilização que Freud está tomando aqui como pressuposto de uma certa história civilizacional. O que isso gera? O que isso geraria? O Freud é claro e categórico, né? Se a gente tiver como pressuposto esse tipo de evolução, o adoecimento é fatal. Ele vai acontecer de forma inexorável, ele vai acontecer de forma absolutamente previsível.
Se a gente pega então esses 3 estágios, né, da civilização, o Freud vai dizer assim, nem todo mundo vai dar conta, um pouco por conta dessas condições biológicas, enfim, propriedades próprias, né, do indivíduo. Nem todo mundo vai dar conta de se reprimir. E aí vão aparecer os pervertidos, diversas variedades de pervertidos, né? E os homossexuais ou invertidos. Sim, o Freud ainda está dialogando, né, muito proximamente com esse campo moralista, né, aqui do século XIX, século XX, que está colocando a homossexualidade um pouco próxima desse lugar, né, de uma perversão que se desviou do caminho, perversão enquanto desvio desse caminho normal de uma biologia que levaria o corpo a efetivamente se comportar de tal maneira a reprimir as pulsões parciais sob a égide da genitalidade reprodutiva e heterossexual. Freud está ainda dialogando com esse pessoal, né, da medicina, da filosofia política, da sociologia da época dele, que está colocando a homossexualidade nesse campo do desvio também. Então, nesse texto aqui fica evidente, né? Até ele faz um certo elogio, né, à homossexualidade aqui, a constituição das pessoas que sofrem de inversão, o próprio termo inversão, né, gente, denuncia o campo político do Freud aqui, distingue-se a miúde pela especial aptidão da sua pulsão sexual para sublimação cultural. Então, constituição das pessoas homossexuais, elas também vão ter uma especial aptidão para sublimação. É aquele mito, né, do gay intelectual, do gay artista, enfim, dessa coisa que se associa também nessa mitologia, né, do início do século XX, da construção do sujeito gay. O Freud está dentro desse campo, é importante situar o Freud aqui nessa discussão. Então, está usando o termo invertido, ele está situando a homossexualidade próxima do desvio, porque ele está pressupondo uma certa normalidade, sim, uma normalidade normativa, impositiva, mas que ele não está vendo como impositiva. É muito importante ler o Freud aqui nesse contexto de 1908, 1907, quando esse texto está sendo escrito. As formas mais acentuadas de perversão e de homossexualidade, especialmente quando exclusivas, sem dúvida, tornam um indivíduo socialmente inútil e infeliz, sendo necessário reconhecer que as exigências culturais do segundo estágio constituem uma fonte de sofrimento para uma certa parcela da população. Os destinos destes indivíduos de constituição diversa, dado seus semelhantes, é variável, dependendo de terem nascido com uma pulsão sexual forte ou comparativamente fraca em relação aos seus padrões absolutos, tá vendo? Então ele volta à carga com a ideia de uma pulsão sexual inata, né, mais forte ou mais fraca, né, e isso vai colocar esse sujeito para lidar com a repressão a partir disso. Então o Freud está sempre voltando a um certo inatismo nesse texto. Quando a pulsão sexual ela é muito intensa, mas pervertida, existem 2 destinos possíveis. O Freud vai demarcar aqui. No primeiro, que não examinaremos, o indivíduo afetado permanece pervertido e sofre as consequências do seu desvio dos padrões da civilização. Já no segundo, muito mais interessante, o sujeito consegue realmente, sob a influência da educação e das exigências sociais, suprimir as suas pulsões pervertidas. Mas essa supressão é falsa, ou melhor, frustrada. E essas pulsões sexuais inibidas não são mais, é verdade, expressas como tais, mas conseguem expressar-se de formas igualmente nocivas para o sujeito e que o tornam tão inútil para a sociedade quanto teria inutilizado a satisfação de suas pulsões suprimidas, né? O que o Freud está dizendo aqui? Que a pulsão sexual, quando ela é excessiva, quando ela é muito intensa, ou ela vai efetivamente, né, não vai ser reprimida, e aí o sujeito vai se tornar um criminoso, ele vai se tornar, né, efetivamente guiado pela perversão da pulsão parcial. O Freud não entra nesse ponto, mas ele certamente está falando desse sujeito clássico, né, o sádico, o criminoso, o fetichista, né, o sujeito que está ligado a essas práticas sexuais mais pervertidas. Isso ele não vai comentar, ou
ele não deu conta mesmo, porque essa pulsão sexual é muito intensa, então a repressão não dá conta, é só uma farsa isso que ele vai conseguir fazer, essa casca civilizatória não vai dar conta efetivamente de conduzir a pulsão sexual para saídas sublimatórias que deixem o sujeito com um certo tipo de escoamento da pulsão sexual que não o adoeça, né? O Freud vai dizer, bom, se ela é intensa demais, se ele não dá conta, se essas pulsões parciais forem intensas demais, a chance de fracasso aqui é gigante. E aí tem uma frase muito boa aqui do Freud, né? Na tradução da Standard Edition para o português está: esses indivíduos teriam sido mais saudáveis se lhes fosse possível ser menos bons. A frase em alemão fala um pouquinho diferente, né? Assim, a gente fala, a gente encontraria esses sujeitos melhor, os veria de uma maneira melhor, de uma maneira mais confortável, se eles pudessem ser um pouco mais maus, tá? Um pouco piores, né? Schlechter zu sein, um pouco piores. Então, se a gente autorizasse um pouquinho mais das perversões, essa é a ideia aqui geral do Freud, eles não precisariam reprimir tanto e essa repressão não geraria tanta doença psíquica ou tanta neurose como o Freud está colocando aqui no texto. O Freud, então, vai desenvolvendo essa tese de que a repressão é absolutamente indispensável para a civilização, mas essa repressão ela é injusta com esses sujeitos que não se adequam à sexualidade heterossexual, injusta para aqueles que têm uma constituição inata de um desejo muito forte, injusta parece para todos nós, né? Sem exceção. E ele vai então apresentar a tese e vai criticando também essa tese geral. A repressão é necessária para o pacto civilizatório funcionar. E ele faz 3 questões aqui importantes. Primeiro, que deveres exige do indivíduo o terceiro estágio de civilização? Então, esse terceiro estágio, monogamia, legítima, para a reprodução. Quais são os deveres que são exigidos? 2. A satisfação sexual legítima dentro do casamento, etc., permitida, legítima e permitida, pode oferecer uma compensação aceitável pela renúncia a todas as outras satisfações? 3. Qual a relação entre os possíveis efeitos nocivos dessa renúncia e seus proveitos no campo cultural? Tem uma relação aqui possível, né? Os efeitos nocivos e os proveitos no campo cultural? Essa renúncia num equilíbrio aí, numa balança, vale a pena? Então essa é a tese que o Freud quer apresentar. Ele está, obviamente, dizendo não vale a pena. A gente está renunciando demais, a gente está sendo repressor demais, violento demais, e isso não tem valido a pena. O interessante é que, ao dizer, né, que não vale a pena essa renúncia, ele está dizendo não vale a pena porque o sujeito vai cair neurótico, ele vai adoecer psiquicamente. Então, esse campo que o Freud está descrevendo e está começando a formar, né, e a descrever, conceituar, que é a psiconeurose, a neurose obsessiva, histeria, fobia, enfim, um sofrimento neurótico que é criado graças a essas condições políticas de repressão. Freud está começando a desenhar esse campo e está dizendo isso é causado pela repressão, diferentemente e para além daquele campo que o Freud já tinha começado a descrever alguns anos antes no campo das neuroses atuais, as neurastenias e a neurose de angústia. O Freud está dizendo da psiconeurose, ou seja, para além dessas doenças mais diretas, o sujeito ele também vai adoecer a partir da neurose. Ele vai lembrar a tese dele aqui, inclusive, de que a neurose é o negativo da perversão. A neurose é um tipo de defesa que vai se estabelecer para que essas perversões infantis ligadas à sexualidade infantil não se realizem. Essas perversões, elas vão ser defendidas, elas vão ser desviadas do seu caminho a partir da neurose, por meio de uma neurose. O Freud, então, está lembrando que essa moral sexual que está restringindo a nossa sexualidade dentro do casamento heterossexual, ela não vale a pena. Ela, ao contrário, ela inclusive vai gerar uma certa perversão social como uma moral sexual dupla que os homens daquela ocasião
podem se valer. Então, os homens vão estabelecer uma sexualidade dentro de casa, com as esposas, mas fora de casa, com as prostitutas, enfim, com uma sexualidade livre, estabelecer outra sexualidade. Ora, esse pacto social, que está visando o controle das perversões, é evidentemente perverso, se está estabelecendo uma moral sexual dupla. E, para efeito efetivo, como consequência, tanto para os homens quanto para as mulheres, esse pacto social também está se mostrando perverso, já que homens e mulheres vão se mostrar impotentes, frígidas no casamento. Tanta repressão, e quando eles chegam ali na idade adulta, pronto para estabelecer um certo tipo de relação amorosa, uma certa relação sexual, uma convivência sexual, eles já não têm mais prazer porque foi estabelecida tanta repressão, tanta culpa, tanta vergonha, que já não é mais possível se apropriar do próprio corpo, em especial para as mulheres que foram colocadas nesse lugar, né, da virtude enquanto virgindade, enfim, um certo tipo de castidade enquanto virtude, que não permite que essas mulheres efetivamente possam gozar de seus corpos sexualmente, inclusive dentro do casamento. O Freud vai apresentar ainda uma tese super interessante, que está presente na obra dele como um todo, não apenas nesse texto, de que a vida sexual é o protótipo para a vida como um todo, né? Ele dá alguns exemplos, né? O primeiro é, se o homem ele luta pelo seu objeto sexual, então ele vai mostrar esse tipo de potência, esse tipo de força, de energia, constância na luta em outras esferas da vida. No que tange as mulheres, por exemplo, se ela é reprimida demais, né, e não pode satisfazer a sua curiosidade com relação à sexualidade, ela também vai se inibir intelectualmente, ela vai se mostrar inibida intelectualmente por conta desse protótipo que é a vida sexual dela. Então Freud aqui, inclusive nesse texto, interessante mostrar essa tensão dentro desse texto, o Freud vai claramente se opor a uma visão biologicista no que tange à inibição intelectual das mulheres. Aqui ele vai dizer essa debilidade mental fisiológica que era atribuída às mulheres pela questão biológica, pela questão efetiva do corpo, ele vai dizer, não, aqui não. Eu acredito mais na tese de que essa debilidade intelectual, essa inferioridade intelectual, inegável inferioridade intelectual de muitas mulheres, pode ser antes atribuída à inibição do pensamento necessária à supressão sexual. Aqui o Freud está caminhando na direção que a psicanálise vai caminhar no século XX, não é? A inibição intelectual é consequência do recalcamento, ela é consequência da repressão sexual, ela não é algo biológico. Na masturbação, a gente também tem um modelo aí, esse protótipo que o Freud está desenvolvendo nessa tese aqui. A masturbação, além de não resolver a questão das exigências ideais da moral sexual civilizada, traz como um certo modelo para a ação do indivíduo, né, a indulgência, um certo tipo de mimo, que o sujeito ele não vai à luta, ele não produz, ele não quer ir lá atrás do objeto sexual, ele fica ali no autoerotismo e isso evidentemente é modelo para a vida dele, um certo modelo que constitui o seu comportamento. As fantasias, inclusive, Freud vai lembrar ainda com relação à masturbação, as fantasias colocam o objeto sexual num elevado nível de perfeição que dificilmente a gente vai encontrar na realidade. Ou seja, a masturbação ela é uma fonte de insatisfação para a vida real permanente. Então, o Freud está lembrando dessa tese aqui, eu acredito, né, da vida sexual como protótipo, um pouco para dizer, se a gente reprime demais, né, a vida sexual, a gente vai levar as consequências disso para além da sexualidade em si. A vida sexual ela é o protótipo e é o modelo para o comportamento humano geral. Não é apenas a vida sexual que a gente está reprimindo. Não é apenas sobre ela que vão haver consequências, mas sobre a vida de forma geral, porque ela é o protótipo da vida como um todo. Caminhando para o final do texto, o Freud vai agora sim apresentar aquilo que é a conclusão dessa investigação dele. Dessa forma, se uma sociedade paga pela obediência às suas normas severas, com um incremento de doenças nervosas, essa sociedade não pode vangloriar-se de ter obtido lucros à custa de sacrifícios, e nem mesmo, ao menos, pode falar em lucros.
né? Então, o que o Freud está dizendo aqui, claramente, com relação à sexualidade, no final desse parágrafo ainda ele vai dizer: a supressão dos impulsos hostis à civilização não são diretamente sexuais, acarreta também um fracasso semelhante na obtenção de compensação. Então, tanto com relação à sexualidade quanto com relação ao ódio, à agressividade, Freud vai dizer: fracassou, esse pacto social tem fracassado totalmente. Eles estão querendo reprimir demais alguma coisa que a consequência não compensa do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ética que a gente está exigindo de uma satisfação da vida desse sujeito. No último parágrafo, o Freud vai trazer dois termos muito interessantes, que eu vou ler esses trechos e vou sublinhar esses termos. Acrescentemos que a restrição da atividade sexual numa comunidade é, em geral, acompanhada de uma intensificação do medo da morte e da ansiedade ante a vida, que perturba a capacidade do indivíduo para o prazer, assim como a disposição de enfrentar a morte por uma causa. Então, Todesangst e essa Lebensangstlichkeit, a angústia diante da morte, a angústia também diante da vida, uma ansiedade diante da vida. Freud está dizendo aqui que esse sujeito que está sendo reprimido demais não consegue ir adiante, ele está paralisado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, ele não consegue enfrentar a vida, ele não consegue se ultrapassar, né? Ter a coragem, inclusive, de gerar filhos, né? O Freud termina aqui de maneira um pouco apocalíptica, né? De que ele tem tanto medo diante da vida, a morte é tão ameaçadora para ele que ele não vai gerar filhos também, enfim, ele abdica também da própria vida, né? Dessa dádiva, né? De passar adiante a dádiva da vida. O texto termina então de maneira bem apocalíptica, dizendo: olha, não está funcionando, na verdade está funcionando muito mal, está gerando um certo tipo de adoecimento generalizado e a gente precisa repensar esse pacto. Eu sou médico, sou psicanalista, não tenho nada para dizer do ponto de vista da política pública, mas eu tenho o que dizer sobre as consequências psíquicas do pacto social. Então o texto é basicamente, né, uma advertência com relação às consequências psíquicas de um pacto social. Pessoal, essa questão então da atividade sexual, da relação sexual, tá do lado do recalcamento, pode ser visto, por exemplo, né, de maneira interessante, no que a gente tem visto como essa injunção, né, do Tinder, do Grindr, da relação sexual que tem que ser feita a todo custo, e isso ser quase uma obsessão, né, o vício em pornografia, como eu citei. No outro lado do espectro político, assim, a gente pode pensar na emancipação feminina, que eu acho que é um tema que interessa ao Freud nesse texto, né? Vocês veem como que ele estava interessado aqui em pensar na inibição intelectual, né, nos efeitos da repressão sexual sobre as mulheres, a frigidez, né, o sofrimento no casamento, a impossibilidade de ter filho, né, o não desejo, né, de ter filho, enfim, a neurose decorrente dessa repressão. A gente pode pensar hoje em dia nesse tipo de empoderamento das mulheres, por exemplo, pensando na Tati Quebra-Barraco, ou na Anitta, ou na Madonna, ou enfim, na Beyoncé, enfim, nessas mulheres hipersexualizadas que estão ali mostrando o corpo, né, usando também a sedução corporal sexualizada, como sendo também marcadas por uma certa estrutura do poder. Ou seja, não é a revelação da sexualidade, a explicitação da sexualidade, por assim dizer, desreprimida, finalmente libertada, que vai libertar as mulheres também, e os homens e homossexuais, enfim, que vão libertar as pessoas da repressão e do recalcamento, efetivamente. Esse engano que tem que ser desfeito a partir desse texto aqui. O Freud ainda estava operando a partir desse engano de que a repressão ela visava a relação sexual, e não é exatamente isso, né? A relação sexual ela pode estar absolutamente liberada, mas a sexualidade ainda é o alvo do recalcamento sexual, a sexualidade infantil, a pulsão sexual de morte, esse é o alvo. O conflito não é entre uma biologia sexualizada e a cultura dessexualizada. Não, o conflito é entre dois campos do sexual.
é um sexual que está ligado, que está mais aberto à alteridade, que está mais aberto às perversões, à pluralidade do sexual. E do outro lado, um sexual, né, que está desligado, que está atacante, violento, ligado a essa sexualidade infantil mais mortífera e mais disruptiva. É isso que tem que ser recalcado. O quanto a gente consegue se abrir para essa sexualidade sem ser completamente dilacerado. Esse é o ponto aqui que uma leitura mais laplanchiana vai convidar a gente. Então, pensem aí, né, nessa estrutura de poder, por exemplo, que vai sexualizar o corpo das mulheres agora, liberando esse corpo para uma sexualidade aparentemente livre, mas que evidentemente está situando a mulher também num campo da cultura que está determinado por jogos de poder brutais, né? Do corpo bonito, o corpo com silicone, o corpo malhado, o corpo, né, que tem que aparecer hipersexualizado de uma certa forma. Isso também é uma repressão, né? Uma repressão brutal que adoece também as mulheres. Então, que pacto social que é esse? Quais são as consequências psíquicas do pacto social? Agora, algumas críticas, né, a esse texto e também leituras complementares que eu gostaria que vocês fizessem para a gente conversar aí publicamente sobre esse texto. Se você está aqui até agora, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Caso queiram assinar o canal, contribuir para a fabricação aqui de novos vídeos, né, novos textos, enfim, por favor, considerem essa possibilidade de assinar o canal, né, e divulgar aí entre os colegas que gostam de psicanálise. Muito bem, algumas críticas. A primeira delas, uma distinção fundamental que vai ser estabelecida ao longo da obra do Freud entre esses dois termos, Unterdrückung e Verdrängung, repressão e recalcamento. Aqui no texto de Freud, de 1908, a ideia de repressão ela é absolutamente soberana. A ideia de recalcamento quase que não aparece, ela não está aqui, não é? Mas, evidentemente, a gente vai fazer essa distinção ao longo da obra do Freud. Repressão, a ideia de Unterdrückung, vai ser utilizado cada vez mais para situar entre essas práticas sociais que reprimem de fora o comportamento de um sujeito, seja esse comportamento mais ligado à sexualidade, seja esse comportamento mais ligado à agressividade. Então, repressão é algo social. Recalcamento é o nome de um processo defensivo interno ao sujeito, inconsciente, involuntário, que não parte de fora, mas que evidentemente responde aos efeitos da repressão. O recalcamento é uma repressão interna que o sujeito tem que fazer para lidar com um conflito interno. O recalcamento está se estabelecendo porque, por exemplo, diante do ódio, o ódio que eu tenho com relação aos meus pais, eu entro em conflito porque eu amo os meus pais, eu não posso odiá-los, eu tenho culpa por isso, então recalco o ódio, reprimo e recalco esses afetos. Então os termos eles são semelhantes e a distinção que a gente vai estabelecendo aqui ao longo do século XX entre esses dois termos é o lugar onde isso acontece, mas a ideia é a mesma, a ideia de reprimir, de afastar da consciência, né, de suprimir uma ideia, suprimir um afeto. Essa é a ideia de se defender contra um afeto. A ideia é a mesma nos dois termos, Unterdrückung e Verdrängung, repressão e recalcamento. Repressão mais externa, recalcamento, um processo mais interno. Uma leitura também comum desse texto, feita pelo Marcuse, Eros e Civilização, um texto importante aí dessa escola, né, de Frankfurt, que vai ler o Freud a partir da sociologia, uma sociologia crítica ao capitalismo. O Marcuse vai ler essa repressão como uma sobre-repressão, uma super-repressão, uma repressão a mais. Então, teria uma tese aqui no seguinte sentido: será que a gente consegue estabelecer uma repressão um pouquinho menor para que essa sociedade, então, refaça essa balança e aí sim faça valer a pena a balança, né, da repressão civilizatória para as benesses da cultura que serão trazidas a partir dessa repressão? Sobre essa discussão do Marcuse, eu recomendo um texto do Laplanche chamado Notas sobre Marcuse e a Psicanálise. Está nesse livro La Révolution Copernicienne Inachevée. É um texto já antigo do Laplanche, de 69,
tese geral aqui, muito rapidamente, sobre esse texto é que o conflito, vai lembrar o Laplanche, não é sobre a biologia e a cultura. Não é disso que se trata. Também não é da sexualidade mesma, da relação sexual mesma que se trata. Aliás, para deixar bastante claro, a sexualidade, tal como estabelecida na cultura, a relação sexual, a forma da relação sexual, pode ser usada, inclusive, para recalcar o sexual. A questão para o Laplanche aqui é lembrar que o alvo do recalcamento é o sexual infantil, que foi lembrado aqui por Freud rapidamente nesse texto. A sexualidade, enquanto relação sexual, pode ser colocada, inclusive, como um imperativo da cultura, como a gente está vendo hoje nos tempos de Tinder, nos tempos de uma sexualidade quase que compulsória entre as pessoas têm que transar o tempo todo, mostrar isso o tempo inteiro, a pornografia de forma pública. A gente está falando de quase que uma adição de um vício em pornografia, porque é fácil de acessar, as pessoas têm acesso à relação sexual propriamente dita, hoje em dia de maneira absolutamente fácil, acessível, legitimada, inclusive, em vários grupos sociais. Ora, não é isso que é alvo da repressão, não é isso que é o alvo do recalcamento efetivamente. O recalcamento, vai lembrar o Laplanche nesse texto, em crítica ao Marcuse, o recalcamento visa a sexualidade infantil, visa o sexual propriamente dito. Portanto, essa sexualidade, essa vida sexual, a relação sexual, pode estar a serviço, inclusive, do próprio recalcamento. O recalcamento do sexual, então a imposição de relação sexual, de um certo modelo de relação sexual, etc., pode, na verdade, estar a serviço do recalcamento. O texto, em geral, então, é um texto datado, claramente datado, em diálogo com autores que estão associando uma repressão sexual ao adoecimento psíquico. O Freud precisa disso nesse momento da obra dele, mas é um texto que a gente precisa ler com muito cuidado, porque ainda é um texto muito biologicista do Freud, né? Uma pulsão sexual muito inata, muito biológica, cuja constituição de força também vai ser dada de forma hereditária e inata. Isso tudo vai mudando ao longo do século XX, mas a tese geral permanece. Essa tese de que a pulsão sexual ela é alvo do recalcamento e esse recalcamento gera o adoecimento psíquico, gera os sintomas individuais de cada sujeito. Então a tese geral permanece, mas há problemas aqui nesse texto que são importantes serem identificados. A ideia de que o pacto social pode adoecer, essa ideia é muito importante, fazer trabalhar essa ideia é muito importante. A ideia de que o pacto social pode nos adoecer e pode também, claro, trazer o melhor de nós. Então a ideia de sublimação é uma ideia que aparece aqui já, né, na obra do Freud, bem precoce, 1908, mas que precisa ser desenvolvida também. O que é sublimação? Por que a arte, tal como citada nesse texto aqui, não pode ser sublimação? Essa arte moderna, a arte que mostra o feio, a arte que está mostrando o horror da vida, por que isso não é sublimação? Né? Então, questões que esse texto vai deixando para a gente e que eu acho que vale a pena a gente discutir. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Me deixem aí as questões, as críticas, comentários sobre esse texto, que eu acho que é um texto importante. É uma questão que esse texto coloca para a gente hoje. O que o pacto social hoje estabelecido na nossa cultura, cultura brasileira, por exemplo, o que esse pacto social, tal como estabelecido, hoje tem exigido da gente e o que ele tem dado em troca, né? O que ele tem gerado como consequência em termos de sofrimento psíquico. Essa é uma questão fundamental, uma questão que Freud está colocando aqui em 1908 e que deve ser colocado como questão para qualquer política pública ligado ao estabelecimento de um pacto social. Quais são as consequências do ponto de vista da vida psíquica para o pacto social que a gente está propondo? Muito obrigado, eu espero o comentário de vocês. Um abraço.